Ateus não existem. Essa é a tese que poucas pessoas entenderam. As pessoas estão pedindo, vamos, me explica isso aí, eu fico demorando, respondendo outra coisa, produzindo vídeos diferentes. Então hoje eu vou deixar muito claro o que eu quero dizer para esse tema. E você não se preocupe, ateu, porque eu reconheço a existência, você como ser humano. O que eu quero dizer é uma coisa completamente diferente e eu vou te explicar o que é. Mas antes de eu seguir aqui nesse vídeo, eu gostaria de agradecer a todos pelos meus 400 inscritos. É uma marca muito humilde, você pensando os mais diversos canais que tem por aqui. Mas a gente pensar assim, é muito mais visualizações do que muitas vezes tem um professor universitário em sua sala, né? Um professor universitário vai ter 30, 50 pessoas assistindo a aula, enquanto às vezes no vídeo eu tenho umas 300 visualizações. Então a gente tem que agradecer esse tipo de atenção sempre, né? E eu convido a todos a sempre deixarem um feedback nesses vídeos e participarem, principalmente um canal assim de tamanho pequeno como o meu. Ainda é bem possível responder sempre aos comentários e visualizar tudo, e pode ter certeza que eu visualizo. Seguindo, a tese de que ateus não existem. Em que sentido eu falo que ateus não existem? Como eu falei antes, não é que você como ser humano não existe. Eu quero falar de outra coisa. Vamos dizer que você me diga que você é um jogador de futebol. Só que o tempo todo, quando você vai mostrar o seu futebol, você na verdade está com aquela bola amarela do basquete, usando a mão, quicando essa bola no chão e arremessando para a cesta. Aí eu observo, peraí, você não é um jogador de futebol? Você na verdade é um jogador de basquete. Então eu percebo que o cara não é um jogador de futebol. Por quê? Por causa que estou observando o que é que ele está realmente fazendo, ao invés de me apegar à definição formal que ele me dá. Obviamente a gente sempre tem que valorizar o que as pessoas se auto-intitulam, mas o que eu percebo é que existe um erro teórico ali. A maior parte dos ateus não entendem o que é que significa assumir essa posição de ateu. O que é que exatamente está sendo rejeitado? Então, uma das formas de eu analisar essa questão da conduta humana, que pode me revelar isso, é a gente fazer um exame prévio do que são as condutas humanas e como a gente pode colocar esses temas. Sob certo sentido, nós podemos dizer que as condutas humanas, elas são acima de tudo uma decisão. A gente não tem a opção de não decidir. O tempo todo nós decidimos o que fazer. Por exemplo, neste momento eu estou fazendo um vídeo para vocês e poderia muito bem estar dedicando-me às minhas atividades profissionais. Ou seja, eu estou enrolando e isso é uma decisão minha. É uma decisão que eu tomo de uma forma livre e inconsciente, baseado com uma série de outras ponderações acerca do meu tempo livre e por aí vai. Mas veja que interessante. Nós temos aqui sobre análise que nós temos diversos tipos de condutas diferentes que eu tenho à minha disposição e que eu, a partir de algum critério, estou decidindo qual delas é ideal, qual delas é a boa, a interessante para mim. Isso vai fazer uma série de análises nesse tema. Aí vem uma pergunta fundamental. Afinal, existe uma conduta que é efetivamente melhor do que outra? Essa é uma questão que, obviamente, seria respondida de maneira positiva na maior parte da história. As pessoas realmente acreditam que existem pessoas melhores e pessoas piores. Mas eu gostaria de nos prevenir contra esse relativismo com relação a essa hierarquia dos valores. É muito fácil a gente falar aqui que não existe pessoas melhores ou piores quando a gente fala de temas morais, que muitas vezes são controvertidos, possuem nuances. Muitas vezes uma pessoa que realmente era uma pessoa incrível, ela fez também uma coisa horrível. Então, muitas vezes esses temas morais podem tornar a situação demasiadamente obscura de entender. Então, vamos pegar condutas humanas que não necessariamente são condutas morais. Que assim, são morais no sentido estrito, mas que não envolvem temas polêmicos, né? Então, dos esportes. Eu falei aqui do futebol. Quando a gente analisa o futebol, nós sabemos que tem jogadores piores e jogadores melhores. Existe uma hierarquia entre os jogadores. Se você disser assim, eu vou escalar meu time e eu preciso de pessoas que vençam o jogo para mim. As condutas que as pessoas têm e sabem tomar em campo fazem total diferença. Dificilmente o técnico Tite vai me escalar para a próxima Copa do Mundo. E tenho certeza que ele vai preferir os talentos de Neymar. Por quê? Porque efetivamente existe uma hierarquia dentro do que está se fazendo ali. E para existir esse tipo de hierarquia, essas condutas humanas são melhores ou piores, o próprio Neymar,
A gente dentro de campo tem que decidir, não, agora eu chuto, agora eu passo, agora eu faço o quê? Obviamente que existem passes perfeitos e chutes perfeitos e são coisas diferentes. Mas na hora que você está ali no campo, você tem que tomar essa decisão. Então existe um parâmetro comum para guiar se Neymar passa, se Neymar chuta e o que qualquer outra coisa que ele decida fazer ali dentro do campo. Saindo desse universo em que as pessoas compreendem que sim existem condutas melhores ou piores e voltando ao nosso universo moral, o tempo todo nós fazemos esse tipo de avaliação. Qual será a melhor opção? Nós iremos agora chutar a bola, passar, ou o que é que iremos fazer? E para que exista isso, nós precisamos ter na nossa mente, mesmo que de uma forma inconsciente, uma série de critérios para determinar qual é a conduta mais perfeita e qual é a conduta que em fato é a menos perfeita. Então nós temos uma referência genérica abstrata de perfeição da conduta humana e nós temos as nossas possibilidades reais, que dificilmente atingem essa condição de perfeição, mas que elas se situam em algum momento dessa escala, sendo pior, menos parecido com essa conduta perfeita, ou melhor, ou seja, mais parecido com essa conduta perfeita. E como a gente pode entender essa perfeição do agir na conduta humana que baliza nossas ações, querendo ou não? Veja, eu estou falando que mesmo o ateu faz isso o tempo todo. Quando o ateu levanta e ele, sei lá, vai andar na rua e ele tem que decidir se ele vai dar esmola ao mendigo ou não. Ele faz uma decisão, ele tem que decidir. A inação já é em si uma decisão e ele vai tomar isso baseado no parâmetro da perfeição do que seria a conduta humana naquele momento. Existe esse critério e esse critério pode ser provado sobre diversas formas. Eu falei de uma forma mais abstrata como seria isso dentro do ambiente controlado que é futebol. Mas obviamente isso pode sim se estender acerca de condutas morais. E ele vai fazer essa ponderação. Não quero nem adentrar sobre essa conduta específica, mas ele vai fazer essa ponderação. Ele vai ter um critério. E ele vai usar esse critério para se aplicar no caso concreto. Afinal, o que é o justo com o meu tratamento com relação ao outro? Como eu deveria agir de uma forma justa? Para avaliar isso, vamos pensar nas diversas possibilidades que há acerca dele tratar uma pessoa pobre que pede para ele dinheiro. Ele pode maltratar, ele pode dar uma bicuda no cara, ele pode dar um dinheiro, ele pode não dar um dinheiro, mas assim, reconhecer o cara, falar, não tenho agora, mas boa sorte aí, não sei o quê. Ou seja, simplesmente ser educado. Então você tem 3 possibilidades diferentes que em si elas podem ser executadas em sua própria perfeição, na sua perfeição menor, na sua perfeição em si, ou seja, você pode ser educado no melhor sentido, você pode dar muito dinheiro, ou você pode ser extremamente violento com a pessoa. E em tudo você pode executar isso da maneira mais aguda em si mesmo. Mas é óbvio, entre o cara dar uma bicuda e o cara dar um dinheiro, você tem uma escolha moral que não pode ser isolada em si, ou seja, o ato de dar uma bicuda tem que ser avaliado. Mesmo a sua melhor bicuda que você dê, você tem que ponderar, não, essa é a melhor atitude se você considerar ajudar o cara. Então, por mais que você exista atos que em si são perfeitos, você tem uma conexão entre esses atos que permite que nós avaliemos o tempo todo qual é a decisão acerca desses atos. E veja, vocês sabem para onde eu estou caminhando. Eu estou caminhando, como vocês podem ter percebido pelas ideias dos meus vídeos anteriores, para a ideia de que existe um logos maior que permeia mesmo as nossas decisões humanas. Então você tem o logos menor dessas ações éticas que a gente pode tomar, que em si mesmas podem ser perfeitas, mas que não são perfeitas se você considerar em sentido amplo todas as perfeições tal como elas se encontram no reino das possibilidades e da ordem em sentido amplo da existência. Então, quando um ateu vai decidir o que é que ele vai fazer com aquele mendigo, ele vai estabelecer qual é o seu ideal acerca do que é o logos, o que é essa perfeição. O que é esse ideal de possibilidades humanas que se realizará, que eu escolhi realizar naquele momento. A mera aleatoriedade também será uma forma de você adotar uma conduta moral. Não importa o tipo de conduta que você adote, este é o seu Deus. E aí é o ponto que não existe ateu. No momento que você está tomando aquela decisão moral, você está estabelecendo na sua cabeça qual é esse critério que você está entronizando como critério de perfeição. Um critério que você sempre vai ter. Sempre vai ter. Então, na prática, em cada conduta moral que nós adotamos, obviamente os cristãos portar-se-ão de uma forma que seja cristã. Ou seja, nós temos um referencial de perfeição, o referencial é esse. Jesus Cristo nos ordenou a esmola e Jesus Cristo é o nosso modelo de perfeição. O ateu não terá essa referencial. E ele não reflete sobre esse referencial.
Então, usualmente o que o ateu tem não é propriamente um não-Deus em suas condutas. O que o ateu efetivamente tem é algum simulacro que assume o lugar que pertence a Deus dentro do que seria a escolha moral dele. O ideal de perfeição dele tem um determinado parâmetro. E aí vocês assim podem achar isso um pouco abstrato, pode achar que as pessoas não efetivamente fazem isso, mas vamos pegar aqui um exemplo. O Richard Dawkins, ele de fato tem uma certa teoria moral. E essa teoria moral que ele coloca é a teoria, sem dúvida, da evolução. Ele tira da teoria da evolução de Darwin, que para os católicos ao menos você pode acatar ou você pode não acatar, mas ele tira consequências éticas daquilo. E ele até chega a afirmar que nós somos meros robôs, como se fosse um tipo de mechas, para assim dizer, dos nossos genes, que querem simplesmente se perpetuar o tempo todo. Então, para ele, essa ideia da nossa perpetuação dos genes, a ideia da evolução das espécies, da seleção natural, essa ideia é exatamente o que ele entroniza como Deus, por mais estúpido que isso pareça. O tempo todo ele está pensando em como agir de acordo com com a dinâmica evolucionista que se adapta aos ambientes de acordo com determinadas circunstâncias. Inclusive, eu percebo isso em determinadas pessoas que são ateias, e até estava vendo um vídeo que acho que é um dos melhores ateus MGTOWs que tem por aí, que ele fala de relacionamentos. Ele faz o argumento dele contra o casamento e por aí vai, e ele explica que, considerando a atual etapa da sociedade, a melhor maneira das pessoas se adaptarem, considerando a abundância de bens e a superpopulação, seria exatamente tendo menos filho, independente de outros padrões morais. Por quê? Porque, nesse momento, a melhor forma do ser humano se adaptar ao ambiente, mesmo nos relacionamentos, é exatamente pensar em ter menos pessoas que estão consumindo os recursos escassos que a humanidade possui. Então, esse tipo de ponderação acontece. E aí é que vem, você até que está me escutando, a ponderação moral que você vai fazer o tempo todo, ela sempre levará uma consideração diferente acerca disso. Porque você não está consciente acerca de que critério de perfeição, que critério de Deus você estabeleceu. Algumas pessoas, como Dawkins, vão estabelecer a seleção natural. Outras podem ter critérios diferentes. Vão ter ídolos diferentes que vão assumir o lugar do que seria a decisão moral natural, que estaria em Deus. Então, por exemplo, pessoas podem assumir que a perfeição da vida humana está naquele velho adágio que o importante é ter saúde. Ou seja, o cara vai fazer de tudo para entronizar a saúde como cerne de sua vida. E aí você percebe que na vida dele o cara não toma... o cara não pensa em nenhuma atividade religiosa, não pensa em nenhuma atividade física, se ele não puder justificar ela pelo ganho que ele vai ter na sua saúde física. Também tem aquelas pessoas que eles vão dizer que o importante é enriquecer e conquistar mais bens. E aí você vai ver que em cada ação que ele tomar, em que igreja ele vai frequentar, se ele vai assistir um jogo de futebol, se ele vai para uma festa, ele sempre pondera isso pensando nas oportunidades que ele vai ter de ganhar dinheiro. E cada pessoa tem seu tipo de ídolo diferente, principalmente os ateus. O que não significa, obviamente, que os cristãos muitas vezes não incorrem nesse tipo de idolatria. Veja, isso não é um critério formal de uma decisão consciente. Muitas vezes a idolatria pode ser algo que acontece sem que você perceba que você está incorrendo nela. Então, quando você diz que você é cristão, você aceita o Deus cristão, você tem um critério de fé, obviamente, mas que essa fé vai ser provada, a prova dessa fé é exatamente como você age com relação à sociedade, com relação às suas decisões morais constantes, que isso prova que você verdadeiramente tem. Então, quando às vezes a gente vê assim, não, por que a fé move montanhas? Só que eu sou cristão e não consigo mover montanha nenhuma. Não, é precisamente porque no momento que você está pensando assim, em mover a montanha, você não está pensando em mover a montanha da mesma forma que o apóstolo Paulo move a montanha o tempo todo. Ou seja, o apóstolo Paulo estava disposto a arriscar a vida,
se privar de diversas coisas que ele já tinha como boas, em prol dessa ideia de que existe uma vida após a morte, de que existe esse Cristo. E muitas vezes o próprio cristão não vai ter isso, porque por mais que ele aceite isso formalmente, ele não vive isso. Assim como o ateu. O ateu, ele diz formalmente que ele é ateu, que ele não tem esse critério para conduzir as suas condutas morais, e que esse critério não existe, e que é só uma abstração. Mas o tempo todo, na hora de agir, ele entroniza alguma coisa naquele lugar. Então, esse é precisamente o ponto que eu queria fazer. Agradeço aqui a atenção de todos. Peço para vocês darem feedback para ver se eu fui claro. Tentei ser o mais claro quanto pude. Mas é isso. Até a próxima.